Salve, muito boa noite. A política está muito quente e tensa aqui em Brasília. Apesar deste funcionamento do Congresso Nacional de forma remota, os políticos estão negociando tudo aqui. De orçamento à CPI. Mas hoje a CPI foi mesmo a grande estrela da história. Passou maus bocados na CPI o ex-secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro, o Fábio Weingarten, que decidiu mudar a versão que ele deu para a revista Veja no plenário da CPI e se deu mal. Olha, foi um massacre, viu? E Renan Calheiros, imagina, Renan Calheiros pediu a prisão do Fábio Weingarten. E aí levou o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que foi lá para o plenário da CPI e chamou Renan Calheiros de vagabundo. E isso no Senado Federal, no Senado da República. É a política que nós temos hoje. Pois é, você sabe, a política interfere na sua vida e por isso a gente fala de política aqui no Frente a Frente. Hoje aqui o deputado Lafayette de Andrade. O deputado Lafayette de Andrada é da geração do patriarca da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada, né? A sexta geração, né? Isso mesmo. E o senhor me dizia que há 200 anos a família tem um representante aqui no Congresso Nacional, né? De maneira ininterrupta, desde 1821, esse ano vai fazer, portanto, 200 anos. Se a gente pesquisar os anais do Congresso 1830, 1850, 1800, você vai achar lá um Andrada lá participando. Pois é, deputado, obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rede Vida e nessa mesa redonda, minha parceira de sempre. Boa, né, Denise? Muito boa noite. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. É um prazer receber o senhor aqui. E a política está mesmo quente, né, Zé? E depois disso, eu estava até lembrando você falando do Flávio Bolsonaro, ele chegou a ouvir de Renan Calheiros que ladrão é o senhor que roubou dinheiro dos seus funcionários lá do gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Já tivemos nesses 200 anos esse Senado da República, os seus ancestrais, eles presenciaram lá uma vida diferente, né? Mas o deputado Lafayette Andrada não está começando hoje na política, não. Ele teve 3 mandatos de deputado estadual e agora está no primeiro mandato de deputado federal e vindo de uma política, aí, de uma família de tradição na política, já viu muita coisa por aí. Ele está relatando agora um projeto importante, porque enquanto a CPI está lá discutindo a pandemia, a Câmara está trabalhando e muito. Amanhã deve votar, por exemplo, o parecer da reforma administrativa. E o deputado Lafayette, ele é relator do projeto sobre energia solar, que tem um outro nome bonito, né, deputado? Eu queria que o senhor explicasse para nós como é que vai ser, o que esse projeto beneficia a vida das pessoas, que vai mexer muito na vida do cidadão, né, com essa nova proposta aí de regulamentar a energia solar. E sobretudo, boa noite, Denise, boa noite, Zé Maria, boa noite a todos os telespectadores da Rede Vida em todo o Brasil. Nós estamos vivendo um momento difícil do ponto de vista energético, né? Nós estamos vendo aí nos jornais apontando que os nossos reservatórios estão baixando, estão ligando as termoelétricas, com isso a tendência é elevar o preço da energia no Brasil. O Brasil é um dos países que tem a energia mais cara do mundo, e aí a energia solar está aí, o sol brilha para todos, e a gente precisa utilizar a energia solar. O segmento da micro e mini geração distribuída, que é a energia solar nos telhados, é o único segmento de todo o setor energético que não tem uma legislação própria. E é disso que nós estamos tratando. É o marco legal da micro e mini geração distribuída, que devemos votar na próxima. É muito recente, né? É uma coisa, tecnologicamente falando, é recente. Começou em 2015 aqui no Brasil. Então, ficou novo. Mais barato? Então, a cada dia está ficando mais barato. E é uma energia barata. O sol está aí, o sol brilha para todos. Mas não existe uma lei que regule isso. Então, hoje, o que existe é uma resolução da ANEEL que regula isso, mas acabou criando algumas distorções, não foram propositais, mas acabaram acontecendo, de tal forma que hoje, somente quem é rico pode ter energia solar. As camadas sociais menos favorecidas não têm condições de ter energia solar. E o sol está aí, o Brasil é o país do sol. Nós temos que difundir, temos que democratizar a utilização da energia solar, até para aliviar os reservatórios que nós estamos aí sofrendo, hoje o Brasil, falta de chuvas. Então, é isso, é o marco legal
da micro e mini geração distribuída, que tem como principal objetivo democratizar deputado, a energia solar no Brasil. Vamos popularizar aqui a conversa. Hoje, nas cidades, em algumas fazendas também, através de placas de geração de energia solar, que é diferente daquela placa de aquecimento. Exato. Aí se produz energia. Né? Energia mesmo. Nas cidades, vai para a rede, e locais onde não tem rede, evidentemente, tem bateria para segurar à noite. Né? Funciona mais ou menos assim? Como a pessoa pode ter acesso a esse tipo de tecnologia? É isso aí. Hoje, como eu disse, hoje é uma coisa que está restrita para pessoas que têm melhor poder aquisitivo. Nós, no projeto, nós estamos modificando um conceito que já existe, que chama geração compartilhada. O que é geração compartilhada? Alguém faz uma planta de energia solar, eles falam uma fazenda de energia solar, e essa planta vai gerar energia para você, para mim, para você, para 100, 200, 300 residências. Então, essas residências vão ter acesso à energia solar bem mais barato do que o preço da energia ligado na tomada hoje da rede. Tinha um problema aí, deputado, porque as operadoras queriam receber, né, por essa energia que a pessoa vai lá, você está na sua casa, você põe lá, né, põe lá no teto, o Zé Maria que mora em casa, né, Zé Maria, na sua casa, pode colocar no telhado, aí você ia ter que pagar por aquela energia que você já está produzindo ali dentro da sua casa. Como é que foi resolvido esse impasse? É o que eu estou dizendo. A resolução atual da ANEEL acabou trazendo algumas distorções, porque quando ela foi feita, estava muito no início, quase não existia energia solar. Essa aqui é a verdade, agora a coisa está crescendo. A verdade é que hoje, pela resolução que está vigorando, que é da ANEEL, quem coloca uma placa solar no seu telhado, ela para de pagar a distribuidora. Isso chama TUSD-B, é o nome técnico, né? Fio B que eles falam. O fio B é o que remunera a distribuidora. Se você coloca um painel na sua casa, você para de pagar a distribuidora. Mas a distribuidora, ela tem obrigação de levar energia na sua casa, independente de você ter solar ou não. Usar ou não. Então, assim, não é justo. Nós estamos corrigindo isso aqui agora no projeto. Todo mundo que tiver o solar vai ter que pagar. Para de pagar porque gera, né? Não, hoje para de pagar porque a ANEEL falou que não paga, né? Mas não é correto, a verdade é essa, porque a distribuidora ela tem que levar energia para você. É o fio, o uso do fio. É o uso do fio. Então, no meu projeto, olha, todo mundo tem que pagar o uso do fio. Ainda assim, a energia fica muito mais barata. Tem uma taxa básica lá. É uma taxa básica, que chama do fio B, do uso do fio, todo mundo vai usar. Que tem uma frase demolidora desse argumento, é o tal de taxar o sol. Taxar o sol. Carimbou. Não, aí o taxar o sol era uma outra coisa, era o seguinte, é que a ANEEL estava propondo mudar a resolução atual e mudar a forma de cobrança e propôs um aumento na cobrança de 60%. Isso é que é o taxar o sol. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, a energia agora vai aumentar em 60%. O Brasil é tido como um dos países que tem uma carga tributária altíssima, uma das maiores do mundo, algo em torno de 36%, 37%. A ANEEL queria taxar em 60% quem gerasse energia. E aí isso inviabilizaria. E aí que surgiu o taxar o sol, taxar o sol. Então, o nosso projeto vem para corrigir essas distorções todas, para resolver a questão, olha, vamos pagar a distribuidora, tem que pagar. Hoje essa produção está em torno de quanto? Da energia produzida? É muito pequeno, é 0,6% de toda a matriz energética brasileira. Mesmo com as fazendas? Mesmo com as fazendas. Assim, a energia solar tem essa que a gente chama de microgeração, que é o telhadinho e as pequenas fazendas. E tem aquelas grandes geradoras centralizadas que valem uma usina de Três Marias, uma usina de Paulo Afonso, mas são coisas gigantes. A energia solar toda somada no Brasil é algo em torno de 3% da nossa matriz energética. Agora, a microgeração, que são os telhadinhos e as pequenas fazendas, 0,6% da nossa matriz energética. Então, tem muito espaço para a gente crescer, ampliar, usar o sol. O sol está aí, o sol brilha todos os dias. E há consenso para votar essa proposta já, na semana que vem? Hoje houve uma reunião com o presidente Arthur Lira, com líderes, ficou estabelecido que será votado na terça-feira. Deputado, eu adoro novidades e esta é uma grande novidade, a geração de energia através do sol, e nós, no Brasil, temos uma grande parcela de insolação. Eu vi até do filho do deputado Luiz Piauilino, o nome dele é Piauilino também, que ele tem uma ideia fantástica de colocar
células, placas nas represas, nas né? represas, nas hidrelétricas, isso pode fazer. Isso se chama geração híbrida. Ele diz que gera a mesma quantidade de energia de algo semelhante. Na verdade, você está dobrando, né? Porque e ainda tem a estrutura de transmissão da... Você está gerando a água do fio d'água da represa, está gerando energia. E se você colocar painéis solares em cima da represa, você está gerando impede a evaporação da água. É bom, você tem que tomar alguns cuidados, dar um certo distanciamento para não por causa dos peixes, mas etc. Já existem alguns? Muitos exemplos. Existem muitos exemplos. No Brasil, pouquíssimos, mas no mundo existem muitos exemplos. E isso é fantástico. Chama geração híbrida. Isso é muito bom. E nós chegaremos a pelo menos próximo ali, geração de energia hidrelétrica e solar? Isso vai demorar muito, porque a hidrelétrica no Brasil hoje é mais de 60%. Né? E a hidrelétrica tem uma vantagem sobre a solar, porque a solar é só de dia. A hidrelétrica é 24 horas. Então, vamos dizer assim, ela é melhor, é preferível que a solar. Mas a solar é uma energia que está aí, está dada, o sol está brilhando, vamos aproveitar. Né? Então, vamos baratear, vamos popularizar, porque uma complementa a outra. Na hora que você está usando energia solar durante o dia, você está economizando dos reservatórios. Isso é muito positivo. Não precisa de ligar as termoelétricas, que são caríssimas. E agora... Por falar em termoelétricas... Não, por favor, pode completar. Não, eu queria dizer que agora, com essa escassez de água, nós vamos ligar todas as termoelétricas, o preço da energia vai lá em cima agora. Pois é, inclusive era isso que eu queria perguntar para o senhor. Nessas suas andanças aí, conversando sobre energia solar, o que vai ser feito no curto prazo, uma vez que esse projeto deve demorar a sair, para resolver esse problema agora com a baixa dos reservatórios e como é que vai fornecer energia o que a ONS está falando, que está sendo ventilado, é isso. Vai ligar todas as termoelétricas no talo, o preço vai lá em cima, e estão cogitando, inclusive, importar energia da Argentina e do Uruguai. O senhor vê perspectiva de racionamento? Eu penso que não, porque ele acaba importando energia dos outros países, então não vai ter racionamento, mas vai ter uma alta do preço realmente que vai lá em cima. E esse valor é em dólar que vai pagar se tiver que importar? Como é que é isso aí vai ter que ser ainda resolvido ainda aí pelas ferramentas. Vamos ver como é que vai se comportar os reservatórios, se as nossas termoelétricas vão dar conta de segurar a barra, começa a chover, né? Mas se for o caso, eu já escutei dizer que está sendo cogitado, inclusive, a importação de energia para não ter racionamento, para não ter apagão. Acho que não chegaremos a esse pois ponto. É, como já temos uma pandemia e agora vem mais essa, né? Um problema. Oh, meu Deus do céu, mais um problema para resolver. E nós vamos agora para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar por aqui, porque ainda tem muito assunto importante para a gente discutir aqui hoje. Voltamos em 2 minutos com o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Não saia daí. Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. E, como eu disse para você aqui no início do nosso programa, estamos lá na Câmara dos Deputados, os parlamentares já estão para votar amanhã a reforma administrativa. Mas, por enquanto, não é o mérito do texto ainda não. É só a admissibilidade, saber se tá ali, se atende aos preceitos constitucionais para depois, sim, começar a discutir o mérito. Deputado, como é que está essa discussão? Porque eu já ouvi hoje dos oposicionistas que eles não querem que esse projeto passe, já está uma brigalhada danada. Amanhã vai ser tranquilo lá na comissão ou teremos aí uma sessão típica da CPI hoje, com xingamento e não sei o quê, e vai, um reclama do outro e acaba que não vota? Eu acho que vai ser uma sessão animada, não é? Mas não tão como lá na CPI. Não chega a chamar de vagabundo, de ladrão, de acho que não vai chegar a tanto, não. Mas vai ser uma sessão tensa, polêmica, né? A oposição está com ímpeto de obstruir. Agora, a verdade é que na CCJ, o que se discute é a admissibilidade apenas a admissibilidade constitucional. Não discute-se o mérito, o que pode melhorar, o que pode piorar.
Mas ainda assim... Mas acaba discutindo. Acaba entrando na discussão o mérito, embora não seja isso que vai ser votado no final, mas o mérito acaba sendo discutido e vai ter uma sessão quente, mas isso. Ao final, o que se vota é a admissibilidade. E aí, em tese, a Comissão de Constituição e Justiça aprovando a admissibilidade, aí se inicia, dá o start, começa a gerar o taxímetro. Né? O senhor é a favor da reforma? Eu sou a favor, é preciso fazer a reforma administrativa, né? O nosso modelo está antigo, arcaico, é preciso modernizar, é preciso atualizar, né? A gente precisa considerar a meritocracia. Existem hoje ferramentas modernas que a gente pode medir a performance dos servidores. Isso não é. O objetivo tem que ser o atendimento ao público, isso nem levado em conta hoje. O servidor público ele é um servidor do público, né? Assim, a gente tem que aferir esse atendimento. Não vejo problema quanto a isso. Agora, deputado, cada um tem a sua reforma na cabeça, né? Todo mundo diz que é necessária, mas chega lá, cada um tem um projeto e os assuntos acabam que não saem do papel. É mais ou menos o que acontece ali com a reforma tributária, que é outra novela mexicana que também não tem fim. Agora, como é que o senhor acha, quais são os pontos ali que podem ter, assim, acordo, porque não querem colocar para os atuais servidores, né? O que já é um avanço. Parece que nisso já está mais ou menos consensado, né? A reforma é para frente, é para os novos servidores que entrarem. O fim da estabilidade é um ponto que pode... É um ponto polêmico. Ser aprovado na sua avaliação? Eu acho que sim, mas com cautelas, não é também simplesmente poder demitir qualquer um. Tem que ter processos de aferição, de produtividade e tal, que ao final deem possibilidade, em último caso, até da demissão do servidor. Mas não é, está ruim, demite-se, não é isso que se pretende. Mas aferir a produtividade... subjetivos, né? Política... Exatamente, você tem que estabelecer critérios objetivos de aferir a produtividade do servidor. E, no último caso, até a demissão. Mas, como eu disse, isso é para os próximos, os servidores que vierem... Não muda nada. É para os que vierem a entrar no serviço público através dos novos concursos que acontecerão. Mas isso tudo tem que ser medido com muita cautela. A gente também tem que proteger também o servidor para que não seja perseguido politicamente. Isso acontece muito, né? No interior, no serviço público municipal, serviço público estadual. Então, essas cautelas é preciso ter também. Então, é um assunto melindroso, mas que precisa ser enfrentado. E um dos critérios é a estabilidade ficaria para as carreiras típicas de Estado, né? Aí a gente imagina o policial, o promotor, o procurador, né? O Ministério Público em geral, fiscal, juiz, né? Quem pode ser perseguido depois por sua função. Mas aí é que mora a briga, vai ser uma briga de foice para essa história de quem é carreira típica de Estado. Né? Todo mundo vai ser igual a vacina, né? Que todo mundo se acha grupo prioritário atualmente. Vai dar confusão. O senhor tem ideia de que, afinal, quem é? Tem gente que não quer estabilidade para ninguém. Vão ter todas as teses, vão ser enfrentadas, vão ser discutidas e debatidas, mas o que está se caminhando é para isso, né? A estabilidade absoluta para carreiras de Estado. Para as demais, quando fala que cai a estabilidade, assim, não é que fica demissível a qualquer momento, a qualquer hora, né? Através de critérios, de processos, né? Sim, mas é porque hoje, se o Estado quebrar, quando eu digo Estado, é a União, Estado... esse aqui é grande problema. Ele pode quebrar, mas ele não pode demitir ninguém, não pode cortar, não pode nada. Pois assim, existe hoje algumas coisas que são impensáveis na iniciativa privada, em qualquer empresa, em qualquer família, né? Você pode quebrar o Estado, mas você não pode... demitir o servidor, nem reduzir o salário. Que, às vezes, de algumas funções que hoje já são obsoletas, que não tem mais função, não tem uso. Então, assim, eu digo... Nós temos aqui profissionais de copiadores, o motorista da Câmara, a Câmara aluga carro. Tem telex. Agora, esses problemas nos estados, nós tivemos aí várias situações. O Rio de Janeiro, por exemplo, teve que ali parcelar salário de servidor. Minas Gerais, mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul. Minas Gerais. E essas situações, elas não ajudam aí a fazer com que os parlamentares entendam a necessidade da reforma e aprovar pelo menos alguma coisa aí mais para frente? É semelhante com o que aconteceu com a reforma da Previdência, né? Foi preciso o Brasil quase que quebrar
para a Câmara e o Congresso resolver fazer a reforma da Previdência para frente. Então, hoje está acontecendo algo semelhante também com a reforma administrativa. Algumas providências precisam ser tomadas, mas com as devidas cautelas. Vamos proteger o status quo de quem está lá, e as regras vão ser novas para os novos, para quem não é servidor ainda. Ele vai entrar com uma regra nova. O senhor está vendo um bom sinal lá na Câmara dos Deputados, entre os parlamentares? Eu acho que sim. Eu Porque acho nós que também que eles estão felizes, alguns vão ficar fora, né, com a história só do futuro, né? Eu acho que é um divisor de águas, né? É para o futuro. Ou seja, a reforma é para quem não é servidor ainda. A verdade é essa. Os servidores atuais, nada se Agora, mexe. deputado, por que foi trocada aí a ordem dos fatores? Embora em multiplicação não altere o produto, mas no parlamento ela altera. E todo mundo dizia, até o ano passado, que a reforma que deveria ser votada primeiro, porque ela mexe diretamente com as empresas e ajuda na criação de empregos, é a reforma tributária. Aí a reforma tributária virou lá uma comissão especial que não tem respaldo regimental e passou-se a discutir na Câmara a reforma administrativa. E agora se fala novamente em ressuscitar a reforma tributária, a comissão já voltou a trabalhar. Mas por que houve essa mudança aí de prioridades na casa? As duas são prioritárias. O que há é que o texto da reforma administrativa está mais pronto, vamos dizer assim. E o texto da reforma tributária ainda é controverso. Vamos lembrar que existiam três reformas distintas. Então, o presidente Arthur Lira já definiu, falou, vamos votar, nós vamos ter reforma tributária sim. E agora o texto da reforma administrativa já está mais pronto, né? Está mais maduro. É por isso que ela acabou passando na frente. Mas a intenção do presidente Arthur, ele já falou várias vezes, quer votar e vamos votar a reforma tributária. As informações que eu tenho, deputado, é que o texto do Aguinaldo surpreendeu positivamente e agradou a todos. Os empresários ficaram a fim de votar, os prefeitos, os governadores. E o que aconteceu nesse projeto sensacional? Ele teve uma grande sacada ali, né? Mexeu, o problemão é o ICMS. O ICMS é um dos problemões. O deputado Aguinaldo é um deputado muito jeitoso, um deputado muito inteligente, texto dele agradou. perspicaz, muito cuidadoso. Ele é muito competente. O texto dele está agradando e acho que temos tudo para avançar. Temos como texto base, espinha dorsal, o texto dele. E esse fatiamento que o presidente Arthur Lira andou mencionando, dizendo que vai botar 3, 4, 5 relatores, é parte da briga dele lá de trás com o deputado Aguinaldo? Porque está todo mundo dizendo isso, falando assim, olha, fatia que aí tira das mãos do meu inimigo político, do meu adversário. Eu não creio que isso vai acontecer. Fizeram esse tipo de sugestões, mas o presidente Arthur está acima disso tudo, né? Ele está mantido o deputado Aguinaldo. Na verdade, ele está apertando. Aguinaldo, precisamos do texto, precisamos votar. E o deputado Aguinaldo é muito competente. Muito breve vamos ter um texto e podem escrever aqui. No final do ano, nós vamos estar aqui entrevistando o Aguinaldo ou quem for para falar da reforma votada. Qual o papel desse texto do Aguinaldo se existirão 6 relatores? Não, eu acho que isso não vai acontecer. Isso foi ventilado. É o texto do Aguinaldo. O Aguinaldo vai ser o relator. Então, porque o presidente do Senado entrou no debate, conversou com Arthur Lira. Será que já é resultado dessa conversa? É possível. Eu hoje, meu pensamento aqui, não tenho representação, a procuração para falar por ninguém, mas para mim, o meu sentimento é que fica mantido o deputado Aguinaldo e essa hipótese de ter vários relatores, acho que não vai vigorar. O que eu ouvi foram elogios ao texto, inclusive de empresários e governadores. Não, o Aguinaldo é um deputado competente. O importante é que há a definição e há a vontade política de quem decide, no caso é o presidente, o Arthur Lira, e já determinou. Vamos votar a reforma tributária esse ano. Pois é, além do fatiamento, ele falou também levar o texto direto para o plenário, não convocando a comissão especial. Para explicar melhor para você, a gente, as reformas ali na Câmara,
uma proposta de emenda constitucional. A admissibilidade é votada na Comissão de Constituição e Justiça, não é, deputado? Me corrija se eu estiver errado. Aí vai uma comissão especial, aí depois que vai para o plenário. Exatamente. Ele vai pular essas etapas? É possível, visto que, na verdade, essa reforma já tem 2 anos que ela está... Não prejudica ali a discussão do mérito pelos deputados como um todo? Porque agora ela está numa comissão que não tem, como já dissemos aqui, não tem amparo regimental, uma comissão mista de deputados e senadores. Não tem que criar agora para que os deputados possam analisar. Eu tenho para mim que isso vai ser feito. Eu tenho para mim que o presidente Arthur vai nomear a comissão especial, o deputado Aguinaldo como o relator, e vai passar por todos esses procedimentos. E até o final do ano nós vamos estar votando isso no plenário. Pois é, a gente fica aqui insistindo na reforma tributária, mas é porque ela interfere na sua vida. Na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. Empresário não paga impostos. Ele transfere o imposto que ele retém, que ele cobra do consumidor. É o consumidor que paga. Eu ouvi do ex-deputado Delfim Neto, né, de que ele conversava com o pai e o pai dizia: meu filho, só depois da morte é que ficamos livres dos impostos. Aí um dia ele foi pagar os IPTUs e viu o IPTU do mausoléu da família onde está enterrado o pai. Ele falou, nem a morte está mas olha, deputado, hoje houve uma mudança muito importante, né? Mudança no regimento interno da Câmara dos Deputados. Isso foi importantíssimo. E que vai agilizar os trabalhos. Né? Vai. Na verdade, foram retirados um conjunto aí de normas meramente de obstrução para privilegiar mais o debate. Você tira tempo de obstrução e aumenta o tempo de debate de mérito. Essa que foi a grande mexida. Porque antes gastava-se muito tempo meramente com obstrução, não leva lugar nenhum. O dia inteiro, obstrução. Só votava de madrugada. Impressionante. Então, vamos usar esse mesmo tempo discutindo a matéria. Em vez de gastar 2 horas obstruindo, vamos gastar 2 horas discutindo o mérito, o que pode melhorar. Foi feito para um sistema bipartidário. Exatamente, né? Para poucos partidos. Né? E hoje nós temos 30 partidos. Então, antigamente falavam, tem tempo para o líder falar. Eram 2 líderes, agora são 30. Aí você dá tempo para todos os líderes falarem e acabou. Se passou o dia inteiro. Pois é, deputado. E esse projeto que altera as regras ambientais? Esse começou a votar hoje. Esse é um projeto importante, porque está tendo uma certa confusão, eu estou vendo. Ele não é o Código Florestal que mexe com reflorestamento, com desmatamento, nada disso. São as regras ambientais de projeto de infraestrutura. Você vai fazer uma rodovia, como é que vai se dar o licenciamento do projeto de infraestrutura? Então, ele está simplificando, está agilizando o projeto. É importante para o Brasil, para destravar muitas obras. Eu vou dar um exemplo aqui. A BR que liga Brasília a Belo Horizonte é a BR-040, que vai até o Rio de Janeiro. Ela não é totalmente duplicada. Um trecho dela começou a ser duplicado, esse trecho de Belo Horizonte para Brasília, e em determinado município tinha uma região que tinha muito minhocuçu. Minhocuçu é uma minhoca grande. E a rodovia passa em cima de onde tinha lá uma criação, onde tinha lá... Isso parou 2 anos por causa do minhocuçu. A rodovia parou, a obra da rodovia, da duplicação, por causa do minhocuçu. Então, assim, tem certas coisas que é só no Brasil, você conta lá fora. Não, mas tem outra história também de uma perereca rara, uma perereca cor-de-rosa, que interferiu numa obra de 3 bilhões. É isso. Né? Então, é isso. O projeto é de licenciamento ambiental para obras de infraestrutura. Ele não está falando de desmatamento, vai acabar com a Amazônia, não é nada disso. É como vai se dar o licenciamento ambiental, que é preciso que haja, para as obras de infraestrutura. Então, obras grandes têm uma regra, obras menores têm uma regra. Tem obras que não têm impacto ambiental nenhum, então é outra regra, deixa fazer de uma vez, entre aspas. É isso, é infraestrutura. Como é que vai ser o licenciamento para obras de infraestrutura? E aí nós vamos destravar muitas obras aí e vão ser milhões e milhões, né, de investimento no Brasil. Perfeito. É o deputado Lafayette de Andrada, ele é do Republicanos de Minas Gerais, integrante da Comissão de Constituição e Justiça, e tem uma larga experiência de política de uma família de muitos políticos. Nós vamos agora a um intervalo aqui de 2 minutos no Frente a Frente e voltaremos em seguida.
Salve, muito boa noite. Obrigado por acompanhar aqui o Frente a Frente, nesta quarta-feira, que hoje foi muito quente na política, discussão na CPI, também muitos projetos. O Congresso Nacional está funcionando de forma remota, mas os debates continuam e continuam muito intensos. Hoje aqui no Frente a Frente, o deputado Lafayette de Andrada, ele é do Republicanos de Minas Gerais, da região de Barbacena, né, deputado? Exatamente. Deputado, um grande debate atual e que o presidente Jair Bolsonaro tem inflamado é essa história do voto impresso. Há argumentos de que se trata de um recuo, né? Eu, particularmente, acho que as urnas eletrônicas são seguras. Vários já foram eleitos, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. A presidente da CCJ, Bia Kicis, que o projeto é dela e que ela faz uma força, foi eleita na urna eletrônica. Se houvesse irregularidades, ela não seria eleita, porque ela estava na oposição ao sistema vigente na política, né? E tem aquela história, as pessoas acham que você vota pela internet. Não, a urna não é ligada à internet. E já é impresso o voto, cada urna imprime. Cada urna é única. Cada urna tem aqueles eleitores que votam naquela urna e os elegíveis pela urna. Quem faz a apuração não é a Justiça Eleitoral, não é o Supremo, não é o Tribunal Superior Eleitoral, é a própria urna. O TSE apenas contabiliza. Todo mundo sabe disso. Por que ainda resta essa polêmica, deputado? É porque sempre há uma insegurança, né? O senhor tem essa insegurança? Eu não tenho assim, uma opinião formada, mas eu acho que, assim, se você tirar um extrato estatístico, 5% ou 10%, de que os votos sejam auditáveis, não precisa ser todas as urnas, mas aqui eu quero auditar aí 5% das urnas. E elas, ao votar, continua sendo a urna eletrônica, você é igual um caixa do supermercado, você vota, imprime ali o seu voto, você confere, não, aqui eu imprimi mesmo, e põe na urna. Se der algum problema na apuração, fala, não, vamos ver aqui a urna. Assim, se você tiver um mínimo estatístico, porque estatisticamente, se você auditar 3% das urnas, você resolve o problema. Você detecta se tiver algum tipo de fraude ou não. Isso dá uma segurança para o eleitor, não custa nada. Então, assim... Mas já houve isso. Não, a urna impressa não. Antigamente era cédula escrita. Não, houve uma urna impressa com impressora assim do lado. Mas acabou que não funcionou. Acho que não botaram para rodar. Porque isso sai caro também, né, deputado? Quanto vai ter que substituir. Para você, num dizem que é astronômico. De orçamento apertado, como destinar dinheiro para fazer... Para a mudança das botar urnas. Impressora no país inteiro, Brasil imagina. Inteiro. Pois é, por isso é que eu acho que isso tem que ser aos poucos e um percentual mínimo. Você não precisa trocar da noite para o dia todas as urnas do Brasil. Imagina, são 5 mil municípios, cada município tem quantas urnas, então são milhares e milhares de urnas, você vai dar alguns bilhões de reais. Não precisa disso tudo. Mas é um percentual mínimo aí, 2%, 1%, 3%. E o processo já está adiantado lá, né? Está na Câmara. Agora está... A Câmara vai votar isso também. É outro tema que está aí para ser votado agora na CCJ, e vai aprovar ou não, mas tem que ir para o Senado também. Eu acho que vai ser aprovado, pelo menos esse número mínimo, né, auditável, eu acho que a tendência... E tem que ser até outubro, o presidente Jair Bolsonaro andou declarando aí por esses dias que se a Câmara e o Senado aprovarem e não for implantado, não tem eleição. Como é que o senhor lê essa declaração dele? A declaração dele, a opinião dele, né? A gente tem que respeitar. O Bolsonaro sendo Bolsonaro. O senhor acredita que pode haver aí alguma coisa para não ter eleição no ano que vem? Nossas instituições são maduras, né? A nossa democracia está bem amadurecida, nós não temos nenhuma, eu não vejo nenhum risco de crise institucional, né? O Brasil é um país democrático e que vai respeitar as leis, as instituições e a vontade do povo que é soberano, que deseja votar. Teremos, né, eleições. Essa estratégia do voto impresso, ela é da bancada governista? Eu vejo muito assim do núcleo ligado ao presidente da República, que faz muita questão de ter uma fórmula de voto auditável. Eu sou favorável a que seja auditável um mínimo percentual. Eu acho desnecessário você colocar o voto impresso em todas as urnas. Então. Exatamente, uma amostragem, como são feitas as pesquisas eleitorais, entrevista 2.000 pessoas no Brasil. Então você não precisa colocar urna com impressão no Brasil inteiro. Uma pequena amostragem. Mas isso também não é complicado, porque pode colocar ali exatamente naquele lugar onde mas é sorteado, sim. Mas o candidato A
teve mais votos que o candidato B, ou seria aleatório? Não, é aleatório, mas o que é preciso fazer é o seguinte, se o resultado eletrônico apurou, como o Zé Maria falou aqui, ó, quem apura é a urna, fulano de tal já tem outros votos. Peraí, vamos ver se é isso mesmo? Abre aqui a urna, vamos ver se coincide com o que o computador disse. Essa que é a questão, é só a impressão para você auditar o resultado que o computador Essa auditoria apresentou. já existem e funciona da seguinte forma. Todas as urnas são colocadas Elas e imprimem. os partidos... Não, os partidos de urna, né? Não, antes de distribuir. É, todas as urnas são zerada, colocadas, né, e aí os partidos escolhem aleatoriamente uma quantidade de urnas, que eu não me lembro qual é a quantidade, e essas urnas não serão distribuídas, são analisadas pelos técnicos dos partidos. Não, existe já um sistema de auditagem. Agora é auditagem pelo próprio eleitor. Ele confirma se o que ele votou e, efetivamente, é o que está lá. Ele põe na urna. Eu acho que os Estados Unidos é que tinham que estar, nesse momento, fazendo uma grande campanha para a adoção da urna eletrônica. Né? Lá é a maior Não aqui querendo ser impresso. Lá eles são cada estado é de um jeito. Cada município, cada condado. Não, cada um. E lá tem muito mais um problema interessante. Lá não existe justiça eleitoral. Quem promove a eleição é o governo, é a prefeitura, o governo do estado, e não tem justiça eleitoral. E muitos voluntários. Mas quem organiza é a prefeitura, é o governo do estado. Não é a justiça eleitoral, uma coisa independente. Por isso é que... É outra coisa desnecessária, não? A justiça eleitoral. Veja bem, nós estamos agora já há mais de 2 anos. Nós estamos há mais de 2 anos de governo, ainda restam 3 processos pedindo o impedimento do presidente Jair Bolsonaro. Mas a Justiça Eleitoral, ela é quem coordena as eleições, né, de maneira isenta. Ela não é o partido A, nem o partido B, não é o governo, nem a oposição. É um órgão isento. Eu acho que vale a pena isso. Quanto a isso, eu não vejo prejuízo, não. O que tem que dar é ferramentas para que ela julgue mais rápido, né, para que ela tenha mais celeridade. Mas existir uma Justiça Eleitoral, eu não sou contrário, não. Deputado, por falar em prejuízo, tivemos essa semana a divulgação de reportagens dizendo que há superfaturamento na compra de tratores com um orçamento, uns chamaram de secreto, o Estado de São Paulo, mas os deputados, alguns chamam de orçamento paralelo, que são as emendas de relator, aquelas RP9s, que agora tem essa nomenclatura bonita aí, né? RP9, que são as emendas de relator, que aí o deputado vai lá e diz, olha, manda lá um ofício para saber, para dizer para onde vai aquele dinheiro, qual município que vai receber. No passado, isso resultou na CPI do orçamento, que, aliás, chegou tarde, porque as denúncias já estavam lá desde 1991. Agora, vai ter CPI, não vai ter CPI, a oposição já pediu, vai ter uma investigação. A Denise, deputado, é uma expert em orçamento. Ela que fez, lembra aqueles anões do orçamento? Os anões das primeiras matérias, muito antes da CPI do Collor ainda. Foi antes, aquelas primeiras matérias. Os anões do orçamento, me lembro muito deles. Vai revelar a idade, mas tudo bem. Não, deputado. Nossa, recordão. Não, tudo isso aí, isso na verdade são críticas feitas pela oposição, mas tudo é legal, quer dizer, são emendas que são votadas, são dotações orçamentárias que existem, não há nenhuma ilegalidade, existe a crítica da oposição, a maneira com que são distribuídas as emendas, mas não há ilegalidade. Mas não é secreto, né? Não tem nada de secreto. Pois é, mas não fizeram as emendas individuais, elas passaram a ser impositivas, ou seja, de liberação ali. Sim. O deputado botou lá, eu quero tanto para asfalto lá em Barbacena. Aí vai ter que, isso aí vai ser aprovado automaticamente, liberado automaticamente, porque é uma emenda individual de um deputado. Perfeito. Aí vem esse conjunto aí, essa verba, que o relator chega, olha, isso aqui é emenda de relator, vai lá para o Ministério para fazer pavimentação asfáltica em 25 municípios. Aí o deputado vai lá e diz, não, olha, esse aqui é para o meu município, e fica um negócio meio por debaixo do pano, que ninguém sabe. Pelo menos é essa a impressão que passa. Mas não é. É a impressão. Não é falta de transparência na gestão do orçamento? Não tem um centavo da gestão do orçamento que não é divulgado no portal de transparência, né? O que há é uma reclamação da oposição porque eles não participam da divisão dessas indicações.
faz parte do jogo. Durante os governos do PT, Lula e Dilma, a oposição ficava, não existia as emendas impositivas, a oposição ficava à míngua, não recebia nada. Hoje a oposição recebe direitinho porque são impositivas. Agora, essas verbas extras são verbas discricionárias que o governo pode utilizar e as bancadas governistas indicam. Tudo está no portal de transparência. Ou seja, a institucionalização do toma lá da cá, então, olha... Que sempre existiu. Mas agora, então, é isso mesmo. Vamos viver assim e pronto, acabou. Quem não tiver satisfeito, que foi. vá ao TCU. Aqui, durante os $3 governos... bilhões. Durante os não, governos... tem mais ainda, Zé Maria, estamos falando em mais durante bilhões os ainda. governos do PT, acontecia exatamente isso. Toma lá da cá. Quem era da oposição não recebia nem pão e água. Quem botava com o governo, recebia. O toma lá da cá, que sempre existiu. O governo de Fernando Henrique também foi assim. O orçamento... Desde que existe o planeta Terra, desde que existe orçamento, funciona mas só assim. que dessa vez a culpa tem que ser do Congresso, né? Porque foi o Congresso que votou, mas eu volto a insistir. Não tem nada de ilegal, nada de irregular e nada que não tenha transparência, porque não sai um centavo das contas do governo que não são divulgadas no portal. Aí o pessoal queria, o deputado falando de tal, indicou, não sei o que, indicou, está aqui, está de maneira transparente. Eu queria explorar um pouco aqui o senhor, foi secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado grande, que tem regiões muito diferentes. Como é que o senhor está vendo hoje o tratamento da segurança pública e esta polêmica aí do Rio de Janeiro? Sobre a polícia não entrar, ser proibida pelo Supremo de entrar no morro. É um crime proibir a polícia de entrar onde está o bandido. Não é possível. Nós temos um tempinho aqui, vou contar um caso. Eu era secretário de Segurança Pública e houve um congresso, um evento nos Estados Unidos e eu estive lá. E aí nós fomos convidados para conhecer o FBI. Eu era secretário de Segurança, eu mais uns 2 ou 3 secretários. E fomos lá conhecer o FBI. Entrou lá num prédio bonito. Eu conheço, já fui lá. E aí, lá no 15º andar lá e tal, um dos diretores lá fez uma exposição para a gente e contou alguns casos, mostrou lá no PowerPoint alguns casos interessantes, de bem-sucedidos que o FBI atuou. Que tinha desorganizado, né? Exato. Aí contou o seguinte episódio. Falou, olha, que tinha lá um cidadão que eles estavam desconfiando que aquele cidadão era um terrorista e começaram a seguir, monitorar o cara lá. E aí eles indicaram um agente do FBI para ficar amigo do bandido, para fingir que era amigo, que era bandido também, e os dois juntos planejaram estourar uma bomba num shopping center. O agente do FBI fingindo que era terrorista também. E aí eles combinaram entre os dois que o agente do FBI tinha um contato lá no leste europeu e tal, que arrumaram uma maleta. A maleta era uma bomba relógio e que parecia muito com uma maleta. Então o terrorista verdadeiro deu dinheiro para o agente do FBI, que estava fingindo que era terrorista também, para comprar a tal da maleta. E a maleta veio lá do leste, passou pelo México, passou por não sei onde, fez todo o percurso. Daí 2 meses chegou a maleta. Só que essa maleta era uma bomba falsa. Ela nunca ia explodir, mas toda parecia que era a bomba. E aí os dois juntos, no domingo à noite, entraram lá no duto de ventilação do shopping center e começaram a montar o reloginho da maleta, bomba e tal. E nessa hora veio a polícia e prendeu os dois. Um era agente e tal, e o terrorista foi preso. Aí o apresentador falou assim, olha, o cidadão foi preso, 90 anos de cadeia, está lá, você pode visitar se quiser, a bomba não estourou, ninguém morreu, não temos nenhuma vítima. E o cara está na cadeia lá há 90 anos. Nisso estava do meu lado o secretário de Estado de Segurança de um outro estado. Falou, se fosse no Brasil ia ser diferente. Por quê? Iam dizer que é crime preparado, que é flagrante preparado, porque montaram, que é crime impossível, porque a bomba era de brincadeirinha. Então o bandido ia estar solto ali e se bobear o policial ia tomar uma punição porque armou um flagrante. Porque armou um flagrante. Então, olha a inversão de valores. O cara falou, olha, o cara está preso lá há 90 anos, ninguém morreu. Aqui no Brasil, se bobear, o policial ia tomar uma pena. Então é um absurdo isso, a polícia ser impedida de entrar no ninho do bandido. É uma desmoralização. Agora, como é que corrige isso, deputado?
aqui, aí eu vou ter que fazer aqui uma crítica aqui, com todo respeito aí, alguns posicionamentos do Supremo, né? O Supremo impedindo a pandemia da polícia subir no morro. Qual que é a razão disso, né? E aí a justiça muitas vezes está agindo de maneira tendenciosa e ajudando eles a bandidagem. Né? Fortalecendo a bandidagem. Isso não é possível. Não. Isso que é inadmissível. Agora, nesses casos agora que tivemos aí recentes, realmente eram muitos bandidos. Mas corre o risco, se ocorrer lá, de ter um inocente que por acaso estava passando numa rua e acabou que levou um tiro. Isso também não é uma coisa que precisa ser... não. Separar aí esse joio desse trigo? Nos locais que são chamados zonas quentes, né, a pobre da população está sempre correndo o risco de tomar uma bala perdida, seja do policial ou seja do bandido. Agora, o fato é que você não pode impedir a polícia de correr atrás do bandido. Isso não é possível. Bom, deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Conversa já fica boa, o convite para o senhor voltar. Quando a conversa foi boa mesmo. Passa depressa, a gente nem percebe. Né? Eu agradeço demais aí, Denise e Zé Maria. Muito obrigada. Muito grande. E mais um frente a frente, né, Zé Maria? Muito bem, é isso aí. Eu agradeço muito, deputado. E a você. O Zé Maria é conterrâneo nosso. A Denise é lá do Sul. Eu sou gaúcha. Eu estudei lá em Barbacena, na Escola Agropecuária de Barbacena, o CADA. É isso aí. Abreu. É isso aí. Muito obrigado, muito boa noite. É isso aí. A você que nos assistiu, uma boa noite. Até a próxima semana. E se precisar sair de casa, máscara, álcool gel, cuide-se, porque a pandemia, o vírus ainda está por aí. Boa noite, até a próxima.